Olá, queridos. Hoje a gente vai falar a respeito de orar pela paz de Jerusalém. Devemos orar pela paz de Jerusalém? Quem escreveu isso? E por que foi ensinado no passado e até hoje é ensinado, né? Que devemos orar por Jerusalém, porque quem ora por Jerusalém certamente vai prosperar. Então vamos entender o contexto, né, do Salmo 122. Então a gente sabe que quem escreveu foi Davi, né? Agora, por que Davi escreveu isso? O que estava acontecendo em Jerusalém, ou até mesmo em Israel, para que o povo, ou melhor, para que isso levasse o profeta Davi a escrever isso, né? Vamos orar pela paz de Jerusalém, não é? Vamos no verso-chave, né? É o verso 6, né? Orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos os que te amam. Então há uma promessa, né, de prosperidade para quem ora por Jerusalém. Só que quem ora por Jerusalém ama Jerusalém. Então eu já vou logo de cara fazer uma pergunta para você. Você ama Jerusalém? Você ora por Jerusalém? Você olha para Jerusalém? Você acompanha as profecias relacionadas a Jerusalém? Então isso é um texto profético que faz você pensar. Se caso você disser que você ama Jerusalém, só porque o pastor mandou, ou só porque você aprendeu que devemos orar por Jerusalém, o texto aqui está dizendo que é mais, né? Tá certo? Então, para amar Jerusalém, você tem que ter um histórico em mente, né? Na sua mente tem que ter um histórico e a palavra de Deus tem um histórico relacionado a Jerusalém. Por que tem promessa para quem ama Jerusalém? E por que devemos orar pela paz de Jerusalém? Não devemos orar pela paz de Nova York, orar pela paz de uma cidade da Turquia, ou de uma cidade do Iraque, do Líbano, ou até mesmo lá de Gaza, ou para uma cidade do Brasil. Será que Deus não está falando, ou melhor, será que está tendo um equívoco aí? Ou será que Deus está fazendo acepção de cidades, né? Eu quero que ore só por Jerusalém, não ore por outra cidade, não. Vocês percebem que há um contexto a ser meditado em cima? Então vamos voltar lá no topo do capítulo, né? E a gente vai ver quem é que ama Jerusalém. E implica em que, dentro da palavra de Deus, a amar Jerusalém, né? Então vamos voltar no contexto, vamos pegar o capítulo todo, né? E vamos ver realmente o que Deus está dizendo, né? Salmo 122, verso 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse aqui é um versículo usado isoladamente, né? Para as pessoas falar para ir na igreja, né? Me alegrei quando me convidaram para ir para a igreja. Como quem diz, né? A igreja é a casa de Deus. Então já é um texto conhecido pelo povo, né? Mas desconhecido no contexto. E ao decorrer da história a gente vê que Israel se afastou, Israel ficou sempre dividido, sempre teve guerra entre eles, né? E aí quando Josué coloca eles lá dentro, cada um começa a reconstruir sua vida, né? Já começaram a expulsar as nações, sabe? E cada tribo foi levantando um muro de divisão, abre aspas, né? Cada tribo foi tomando seu segmento individual, como está lá no livro de Juízes, né? Cada um faz o que quer. Porque não tem juiz, né? Não tem rei, cada um faz o que quer. Então, Israel está vivendo um período de desavença, né? De guerra, de briga. E a gente precisa entender isso, né? E aí Davi vem, é ungido rei, Davi começa a restaurar as tribos, né? Que estavam em guerras. Ele une as 12 tribos, ele é ungido rei sobre todas as tribos. Ele reina 40 anos sobre essas 12 tribos, né? Mesmo assim, dentro do reinado, né? Certamente havia guerra entre eles, claro. Senão não tem lógica ele estar escrevendo isso, né? Orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém, né? E sejam prósperos todos que te amam. Todas as tribos, né, tinham que subir até Jerusalém, né, para adorar a Deus, porque a casa de Deus era em Jerusalém, né? Aliás, futuramente ia ser, né? Porque Davi tinha levado a tenda para lá, né? O tabernáculo, mas futuramente ia ser construído o templo, né? Salomão quem construiu. Vamos para o verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, né? Senão não rola a tela. 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aí vai entrar no verso-chave, né? Orai pela paz de Jerusalém. Davi está escrevendo que é algo no presente. Lá estão os tronos de justiça. Na época de Davi tinha trono de justiça lá?
Será que tinha? Talvez pela atitude, pela obediência de Davi com relação ao Senhor Deus, poderemos dizer que tinha tronos, né? Através de Davi. Mas é um texto profético. Fala para o futuro. A gente vai... Eu vou sair aqui da gravação. Daniel 7, né? Versículo 8 e versículo de número 9. Que vai dizer assim para nós. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Então veja que Daniel está relatando uma profecia, uma visão, né, na qual ele viu o futuro, e nesse futuro foi colocado tronos, né? No caso o ancião de dias, esse ancião de dias, né, que se assentou, pelas profecias a gente sabe que Deus falou muito através de, usando a nomenclatura de Davi, para falar de Jesus, né? Que Jesus seria o Davi, Jesus seria aquele que faria toda a vontade de Deus. Ou seja, o Davi Jesus Cristo, no período ou no tempo de Jesus, né, seria estabelecido esses tronos. No período do verdadeiro Davi, as 12 tribos iriam subir até Jerusalém para adorar, ou para render graças, né, como está lá no Salmo. Então é um tempo para falar do futuro. Mas agora vamos voltar lá, né, para o Salmo de número Salmo 122. Salmo de número 122, né? Aonde Davi está falando, né? Dos tronos de justiça. Lá estão os tronos de justiça da casa de Davi, né? Que no caso essa casa de Davi é o tabernáculo caído de Davi, que caiu, que teve as suas brechas arruinadas, né? E que Jesus tem a missão de reconstruir, de tapar suas brechas, etc. Como é relatado no profeta Amós, capítulo 8 e 9, e em Atos 15, né? Que é repetido, jogando essa profecia, né? Esse contexto para o futuro. Verso 6, né? Orai pela paz de Jerusalém e sejam prósperos todos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, e eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então é um texto que Davi viveu um período onde precisaria, né? Deus colocou no coração dele, né? O Espírito Santo o conduziu a escrever assim, para gerar profecias para o futuro, né? Que precisaria de paz, não só em Jerusalém, mas dentre as 12 tribos, né? Então, se as 12 tribos estiverem unidas em harmonia, certamente vai ter paz em Jerusalém. Então, essa é a soma de uma coisa com a outra. Não adianta ter paz em Jerusalém se as tribos estão em guerra, né? Ou pode até ter paz entre as tribos, mas Jerusalém não ter paz. Então, uma coisa depende da outra, né? Vamos lá, vamos trabalhar essa ideia agora. Eu quero ler um texto com vocês lá no profeta Zacarias, né? Vamos para lá. Profeta Zacarias, do versículo 13 até o 16, e a gente vai ler. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que vocês devem fazer: falar a verdade cada um com seu próximo, executar juízo nas suas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Né? Então a gente leu do 13 ao 16, um período onde já havia voltado do cativeiro, eles estavam reconstruindo lá, Esdras, Neemias e equipe, né, estavam reconstruindo
o templo lá de Zorobabel. E Zacarias está falando aqui de um contexto, né, de união, né, entre as tribos, né, que ele fala lá no verso 13, né, vamos voltar lá. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, então veja que ele está falando, que no passado, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel, né, foram maldição entre as nações, por conta de não estarem unidos num só propósito, né, ou não estarem, talvez, amando a Jerusalém como deveria, como foi a oração, né, de Davi, ou a sua escrita, né. Olha só 2 versos antes desse contexto aqui. 10. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem para os animais que lhes davam ganho. Não havia paz para quem entrava, nem havia para quem saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, e a vide dará seu fruto na terra, a sua novidade e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Herde tudo isso do quê? A sementeira de paz, né, as colheitas, todas as bênçãos e as prosperidades que Deus iria mandar futuramente. Ele faria o povo herdar tudo isso, né? Mas caso eles cumprissem o que Zacarias está falando, ame o seu próximo, fala a verdade com cada um, né, etc, 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 e aí sim vai ter paz. E aí vai ter prosperidade, consequentemente, né? Ligando lá com o Salmo número 122. Já direto aqui, depois de Zacarias, eu quero ir direto lá para o Novo Testamento, para a gente não perder a sequência, né, da profecia aqui, do fluxo, né? Que vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 2, do 11 ao 14, que vai dizer assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da casa de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, por qual o propósito disso? Qual a lógica do que Paulo está falando? Olha o verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Então até aqui já está bom, né? A gente poderia prosseguir a leitura, mas eu queria só destacar esse ponto aqui, né? Então Paulo está falando que havia uma inimizade, da qual eu me referi na época de Davi, ou até mesmo em todo o período dos profetas, né? Até Jesus chegar, sempre houve guerra, nunca teve união entre as tribos. Então Davi escreveu aquele ponto lá, haja paz sobre Jerusalém, orem por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros. Quando ele fala para orar pela paz de Jerusalém, ele está incumbindo as 12 tribos, né? Porque as 12 tribos devem subir até lá para fazer adoração, render graças ao Senhor Deus, etc, né? Então tem que acontecer uma união das tribos, né? Das 12 tribos, para que haja paz em Jerusalém. Não só isso, né? Então, os dois povos, os dois reinos, né? Casa de Judá e casa de Israel, reino do norte e reino do sul, foram unidos na cruz. De ambos os povos, né? Deus fez um novo homem, como fala Paulo aqui em Efésios. Porque ele é a nossa paz. Ou seja, agora sim eu vou entrar no ponto mais importante. Porque, na verdade, a paz que Deus está querendo mostrar, a paz que pode vir sobre quem ora, sobre quem está lendo, para quem está querendo buscar a Deus, né? Essa paz só Cristo pode oferecer. Em Cristo todos temos paz. A paz só pode vir por meio de Cristo, não tem outro meio para trazer paz. Então, aquela oração que Davi fez, e depois escreveu, né? Que haja paz e orem pela paz de Jerusalém, né? Aquela ordenança de orar por Jerusalém. Essa paz é o Messias que vai trazer. Ele trouxe essa paz, né? Porque ele é a nossa paz de ambos os povos, ou seja, aquilo que precisava ser feito, as orações que precisavam ser feitas com relação à paz a Jerusalém já foi cumprida.
Entende? Agora, minha oração não é por trazer paz em Jerusalém. Agora, na verdade, a oração é paz no mundo, né? Tem que ter paz no mundo. E o mundo não pode dar paz, a paz, né? O próprio Jesus falou isso, né? Deixo a paz, a minha paz, né? Porque o mundo não pode fazer isso, né? Então a paz que eu dou é a minha paz. A paz de Jesus, né? Ah, então, queridos, isso se cumpriu já. Essa paz, né? Mas vamos lá, a gente chegou aqui no ponto da paz. Eu quero ler mais um versículo lá em Daniel. Vamos lá no profeta Daniel, né? Capítulo 9, verso 19. E Daniel está orando, é a oração de Daniel, né? Quando o anjo Gabriel vem para trazer a resposta para ele, que tem aquela guerra que fica 21 dias, etc. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, Daniel amarrou aqui, né? Tanto o povo quanto a cidade. Né? Tanto o povo quanto a cidade foi colocado o nome de Deus, né? 2 Crônicas 7,14 também fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e me face e buscar, se converter de seus maus caminhos, etc, 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 etc. Então, lá no livro da lei também está escrito, lá em Deuteronômio, não vou lembrar o capítulo, não vou nem chutar, porque eu posso errar, né? Então lá fala que quando Deus escolhesse um local para eles levarem o dízimo, né? Todas as coisas santas, as ofertas, as dádivas, né? Este local seria escolhido e uma das tribos iria representar este local, né? E esse local foi Jerusalém, foi escolhido, né? E então Deus escolheu Jerusalém, colocou o nome dele lá e colocou o nome dele no povo, né? E amarrou o povo com a cidade. Tanto é que a gente vai ver pelas profecias, né? Sempre que fala do povo, vai estar falando da cidade. Então Davi, lá no Salmo 122, ele está falando do quê? Lá as 12 tribos vão se reunir, vão render graças ao Senhor Deus, porque lá é a casa de Deus. Eu me alegro quando me chamam para ir para lá, porque lá as 12 tribos sobem, rendem graças ao Senhor Deus, e lá em Jerusalém é a casa do nosso Deus, lá é a casa dele. Né? Foi no período de Davi e vai voltar a ser, né? No futuro, no milênio, né? Vai voltar a acontecer isso, né? Sempre foi vontade de Deus isso. Tanto é que o profeta Zacarias vai falar, né? Deus escolherá Jerusalém de novo. Porque hoje, nos nossos dias, não é possível, né? Deus está escolhendo Jerusalém porque hoje ela está se comportando como meretriz. Hoje ela não está vivendo como a profecia fala dela, né? Mas por causa das promessas, né, e das palavras de Deus que não voltam, né? Uma vez falada, ela vai ter o seu cumprimento. Então, as profecias precisam se cumprir, né? Tanto é que tá aqui uma delas, né? Por amor de ti, por amor do teu povo, que são chamados pelo teu nome e a tua cidade, né? Então fica sempre amarrado a cidade com o povo. Então a gente nunca deve esquecer disso, né? Então, lembrando aqui de uma coisa que eu estava me esquecendo. Então, a pessoa que ama Jerusalém é aquela que sonda as profecias e consegue acompanhar o que Deus está falando, o que está no coração de Deus e o que ele vai fazer com a Jerusalém, no caso, né? O que vai acontecer com Jerusalém? As pessoas que sondam, que procuram entender as palavras de Deus, quando aparece a palavra Jerusalém e que Deus vai fazer com ela, certamente essas pessoas, né, você pode prestar atenção para você ver, são pessoas que amam Jerusalém. Por quê? Porque está falando de um futuro para ela. Assim como o povo, né? Assim como o povo hoje, o povo de Deus, ele tem um povo na terra, né? Mas no futuro também vai ter um povo na terra, não vai deixar de ter povo. A igreja pode estar no céu, mas o milênio vai ser repovoado e as nações vão ter que ir até Jerusalém para adorar a Deus. Então sempre vai ter um povo de Deus na terra, né? Ou seja, sempre vai haver uma sede, né? Ok? Então vamos lá. Prosseguindo. Então a gente leu aqui Daniel, né? Daniel 9. E existe então essa promessa de prosperidade, né? Para quem ama Jerusalém. E quem ama Jerusalém vai falar com propriedade, vai falar com convicção e não vai distorcer o texto, né? Como a gente vê por aí. Muitos, infelizmente, distorcem, né? Pega o texto que fala de Jerusalém, espiritualiza e fala para a igreja, fala que é a igreja
e amarra uma coisa com a outra, sabe? E ele quer, fala, aniquilar as profecias, ele quer mutilar as profecias de Deus que fala do futuro de Jerusalém, e ele quer colocar como agora. E coisas que vão acontecer no final do milênio, ele quer trazer para o início do milênio. Então são pessoas, né, que eu posso dizer, que são pessoas que não amam Jerusalém. Certamente não vai ter prosperidade para esse tipo de pessoa. Porque Deus sonda os corações, ele sabe quem é que está investigando, quem é que está meditando, quem é que está acompanhando a risco, né? Como Davi próprio escreveu lá no Salmo 119, né? Deus deixou as suas promessas, suas leis, né? Para que a cumpramos à risca. Ou seja, colocar o pingo no i, né? Então, se eu pulo um versículo, se eu deixo de explicar um versículo, ou se eu ignoro tais textos que falam daquilo que eu estou tentando ensinar ao contrário, eu não amo Jerusalém. Não amo a própria palavra, para falar a verdade. A partir do momento que eu começar a distorcer, você é inscrito aqui no canal e você perceber que eu estou distorcendo algo que está ali implícito, né? Tá, não tem como errar, sabe? Pode ficar com o pé atrás. Falar, o irmão Márcio desviou, o irmão Márcio viajou na maionese. Porque não dá, querido. Tem coisa que não tem jeito. A pessoa começa a distorcer descaradamente, ou espiritualizar, ou é simbolismo, sabe? Dando desculpinha. É melhor dizer, ó, esse trechinho aqui eu não sei explicar, eu não sei o significado e vou passar para frente. É melhor você ser sincero e dizer que não sabe, não entendeu, estou meditando em cima ainda, do que você pegar e tentar empurrar uma coisa goela abaixo, distorcido, né? Uma coisa que não está escrita. Então, queridos, devemos orar por Jerusalém? Num contexto geral, por todo o mundo devemos orar. Não apenas por Jerusalém, mas orar para que eles recebam o Messias. Porque orar para ter paz no Oriente Médio, isso nunca vai acontecer. Não vai. Está lá escrito no livro de Daniel, lá, né? Até o fim vai ter guerra. Como é que você vai fazer parar a guerra? E eu vi canais esses dias atrás, hein? Canal que fala das duas casas, canal que fala das festas. Gravando aí, falando para orar lá pro povo lá. Orar para ter paz lá. Não vai ter paz, querido. Está escrito que vai ter guerra até o final. Sem Jesus não tem paz, essa é a realidade. Ou eles recebem Jesus ou não vai ter paz, vai ter guerra até o fim. Ou pode acontecer isso que nós vamos ler agora. Ó. Vamos partir para o final aqui da meditação, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3, se eu não me falha a memória. É isso mesmo, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Então veja só. Então eles estão... sempre o povo de Israel estão querendo buscar paz, né? Você vê que eles fazem direto e reto. O pessoal da geopolítica, você vê eles fazendo gravação lá e... Ó, fulano fez aliança. Fulano está fazendo aliança de paz. Aliança de paz de Abraão, aliança de paz não sei do que. Sempre procurando uma aliança de paz, né? Lá no contexto deles. Então vai chegar uma hora que vai vir paz, sim. O anticristo vai trazer uma falsa paz para eles, eles vão abraçar. Vai trazer paz e segurança, né? Só que a paz e a segurança única quem pode oferecer é Jesus. Fora de Jesus não tem paz e não tem segurança. Não tem. Então vai chegar um período que eles vão receber essa falsa paz, né? Vão ficar sem... como é que se diz? Não só eles, né? Como tudo quanto é lugar vai ter paz e segurança. Por causa do mundo estar sendo preparado para isso, né? Só que olha só o que diz. Tem outro texto em paralelo com esse aqui, né? Inclusive o Luiz gravou antes de ontem, a respeito de Miqueias, né? Até recomendo você dar um pulo lá e assistir, para quem não assistiu. Muito bom. Ele fez um estudo, 2 vídeos, né? Do capítulo 5 de Miqueias. Eu vou comentar só o verso 5 aqui, ó. Apenas o verso 5 eu vou comentar. Olha só que interessante o que Miqueias escreveu, né? Este será a nossa paz. De quem que Miqueias está falando? O contexto que fala de Jesus. Este quem? Jesus vai ser a nossa paz. Miqueias está prevendo, através do Espírito Santo, que o povo de Israel vai entender um dia. Os habitantes de Jerusalém vão entender um dia. Este será a nossa paz. Mas quando? Continuação do verso. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando
passar sobre nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então esse contexto aqui dos 7 pastores e 8 príncipes, né? Como o Luiz falou lá no vídeo dele, inclusive, é um contexto para falar do povo de Deus, né? Não é literal, você não deve levar isso na literalidade, ou 7 homens, ou 8 com 15 pessoas, Deus está destruindo a Assíria, né? Mas sim o contexto das 2 testemunhas, sabe? Tempo do fim mesmo, né? Mas olha só, aqui está o período que Miqueias está falando. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra. Quando é que a Síria vai até Israel? Então a Síria está quase formada, né? A Síria é a ONU. A ONU está em formação, ela precisa chegar a um ponto de ter 10 nações lá dentro, com poder de veto, né? Essas 10 nações, né? E de alguma forma a gente vai ficar sabendo que o nome ou o significado, se isso já não tiver, né? O nome da ONU, ou a representação da ONU vai ser a Síria. E a gente vai saber. E quando acontecer isso, vai levantar o chifre pequeno, que vai propor a paz. Nesse período vai levantar o príncipe da aliança, né, de Daniel 9, que é o anticristo. A igreja, a que estiver acordada e desperta, vai entender, vai partir para cima e vai derrotar não só a Síria como o chifre pequeno, né? Mas primeiro vai morrer, claro. Mas vai ser derrotado, entende, queridos? Então é nesse período que o povo vai entender que ele vai ser a paz, né? A verdadeira paz. Este será a nossa paz. Eu espero que eu tenha conseguido identificar aqui para vocês, né, o ponto aqui de Miqueias, né? Só o verso 5, mais precisamente a parte B, né? A parte A do versículo. Destacando aqui que é Jesus. Ele vai ser a nossa paz quando a Síria estiver na nossa terra. Isso vai ser o período da grande tribulação. Confere? Mais um texto para a gente fechar e eu finalizo aqui a fala. Deixa eu dizer assim, ó. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Então eles sitiaram o acampamento dos santos, né? Quem que sitiou? O exército, né? O Gog e Magog, segunda fase. O anticristo com os seus, né? Lá dentro do milênio, depois de 1000 anos, depois de solto. Ele sitiou o acampamento dos santos, que é a igreja, e a cidade querida. Tem algumas tradições que vai dizer a cidade amada. E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, esse texto aqui, depois do milênio, Deus está nos mostrando e provando para a gente que a cidade é querida, a cidade é amada. Entende? Uma cidade amada, é amada e foi amada por Deus. E pelos santos, é claro, porque os santos estavam ali, né? Tanto é que o governo, a sede vai ser ali, né? De Jerusalém vai sair as leis, né? E de Sião os ensinamentos. Isaías 2. Então, queridos, aqui para mim fica claro que a verdadeira paz é só Jesus quem pode dar. E fora de Jesus não há paz. Só que tem um detalhe aqui, queridos, que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa que eu estava quase me esquecendo, ainda bem que eu me lembrei. Olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer com esse povo que hoje eu já vi vídeos, né? Você percebe que as pessoas estão orando lá pela paz de Jerusalém na literalidade, né? Contrariando as profecias, porque Deus falou que vai ter guerra até o fim lá. Eles não querem Jesus? Então toma guerra. Tome cavalo vermelho. Cavalo vermelho vai estar sempre reinando. Se você não quer Jesus, então enfrenta o cavalo vermelho. Olha só o que esse pastor vai falar. Estamos vendo o mundo preparar-se para a chegada do anticristo. As guerras que estão acontecendo no mundo, elas vão eclodir em todas as nações. Esteja preparado para eclodir guerras em todas as nações do planeta. Porque todo o ambiente, o palco está sendo preparado para a chegada do homem que vai produzir a paz, a falsa paz. Não é para ficarmos assustados. Está se cumprindo. Quando as guerras começarem a se aflorar no mundo, um conselho de uma instituição que eu não posso citar o nome, juntamente com um líder religioso que eu não posso citar o nome, mas vocês sabem quem é, dirá o seguinte: precisamos de um homem para trazer paz ao mundo. E esse homem será apresentado, falará bem, fará alianças com políticos, fará alianças com exércitos, terá domínio na sua voz, terá autoridade, terá poder, será apresentado pelo falso profeta, sendo ele a própria besta, o anticristo. Tudo sendo preparado
Apocalipse 13 diz que esse homem, ele governará o mundo de forma econômica. E diz Apocalipse 13, e a marca dele estará na testa ou na mão direita. Não tem mais dinheiro. Quase ninguém anda mais com dinheiro no Brasil. Mas está na Bíblia, está dizendo que esse homem vai governar. Se acorda que o que está detendo a chegada dele é isso aqui, a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não aparece. Vocês viram o que esse pastor acabou de falar? Então, infelizmente, queridos, o pessoal... tá aí um que não ama Jerusalém, por exemplo, né? Porque para amar Jerusalém, é que nem eu falei no início. Você vai acompanhar as profecias, você vai meditar nas profecias, você vai entender os tempos, você vai discernir os tempos. E melhor, você vai saber o cumprimento, né, das profecias com relação a Jerusalém. E uma delas foi a paz. Davi orou, pediu paz, falou para orar pela paz, que um dia haveria paz em Jerusalém. Jesus veio, ele trouxe a paz, né? Ele é a nossa paz. Paulo também fala isso em Efésios, né? Então ele é a nossa paz. Cumpriu já isso. Só que como você, no caso aqui, os pré-tribulacionistas, né? Ou até outras religiões aí, outras denominações, que não têm conhecimento das profecias, principalmente das duas casas de Israel, né? Com relação às 12 tribos, a pessoa não consegue discernir o que está acontecendo, o que vai acontecer. Porque não está amando a Jerusalém, não está acompanhando com os olhos atentos ali, para ver o que está acontecendo. Então olha só o que esse pastor disse. Que o anticristo vai chegar e vai dominar o mundo. Até eu concordo com ele, com tudo que ele falou. Não vai ter dinheiro, etc. Beleza. Só que é o detalhe. O anticristo só não pode se manifestar porque a igreja está aqui. Ou seja, na mentalidade dele e de muitos, a igreja vai ser arrebatada. Aí depois o anticristo vai aparecer. O problema é que a gente sabe que não é assim, porque a gente está acompanhando as profecias. Então o que vai acontecer? O anticristo vai aparecer, vai ser revelado, só que eles que estão esperando o arrebatamento secreto falam, não, isso aí não pode ser o anticristo, isso aí é como é que fala? É mais uma armadilha, né? É mais uma cilada, é mais uma doutrina no mundo aí, né? Mais um engano. Vamos vigiar, crente, que a qualquer momento a gente vai subir, mas esse aí não é o anticristo. Ah, mas pastor, mas tem que colocar marca. Vamos colocar marca. Vamos chipar. Porque a igreja vai deter o anticristo. O anticristo não pode aparecer antes da igreja subir. E pode perceber para vocês verem, é assim que eles pregam. Ou melhor, a tranquilidade deles está aí. Enquanto a gente estiver aqui, o anticristo não aparece. Então a gente está tranquilo. Porque a gente está detendo o aparecimento dele. Quando na verdade ele vai aparecer. As coisas vão se desenrolar. Né? Só que eles não vão conseguir perceber, queridos. Porque já está profetizado. Está no sono das 10 virgens, infelizmente. E quando chegar na última semana, pior ainda. Né? Vai aparecer essa aliança de falsa paz do anticristo, vai aparecer as duas testemunhas, eles não vão dar crédito, né? Porque para eles duas testemunhas é Elias e Moisés, é 2 homens, é em Jerusalém, não é em outro lugar. Né? Então muitas coisas eles não vão conseguir perceber, queridos, por causa do sono. Entendeu? Por causa da embriaguez, né? Do vinho da prostituta, lá da meretriz. Eles não vão conseguir perceber. Quando eles perceberem, na verdade, já vai estar quase na hora de ir para o deserto. Quase na hora de ir para o deserto que eles vão começar a perceber já isso. Aí vai ser tarde. Vai querer correr atrás de azeite. Dá um pouco do azeite. Coloca a mão na minha cabeça, me ajuda aí, por favor. Vamos compartilhar nesse Cidade dos Santos, dá azeite aí. Então é na última hora mesmo que eles vão perceber, e poucos ainda, não é muitos não, viu? A maioria vai colocar marca, vai andar de mão dada com a besta. Não tem outro jeito, queridos, infelizmente. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, um forte abraço. Espero que vocês tenham compreendido. E até o próximo vídeo, permitindo Deus.